Olá, meu nome é Caio Nogueira, eu sou analista de qualidade e treinamento aqui na Wietzler Energia e hoje a Universidade Wietzler é sobre geração hidráulica. Uma boa aula a todos. Os temas que eu me propus a bater um papo aí hoje sobre geração hidráulica vão ser algumas definições básicas para dar uma contextualizada da geração hidráulica aqui no Brasil, funcionamento na prática para a gente entender fisicamente o que acontece dentro de uma hidrelétrica, como que é gerada essa energia, alguns exemplos aí no Brasil e no mundo, né, fazer um comparativo clássico aí que eu trouxe das duas maiores hidrelétricas do mundo, né, já dando um spoiler aí do que vai ser discutido lá para frente. Então eu trouxe aí alguns exemplos, né, numa terceira etapa e por último a revisão para a gente bater um papo aí sobre o que a gente viu hoje, tá? Então em linhas gerais aí vão ser esses aí os tópicos que eu vou estar trazendo hoje. Então quais são as motivações, né, para a gente trazer esse tema, começar pela geração hidráulica, o porquê disso? Primeiramente é entender quais são as particularidades, né? Quais são aí a representatividade também da geração hidráulica dentro do Sistema Interligado Nacional, aqui para o nosso sistema elétrico brasileiro, qual que é a representatividade da hidráulica dentro aqui da nossa matriz energética. Trouxe dois gráficos para poder amparar o que eu vou estar falando aí como motivação desse estudo de hoje. Então, hoje, em termos de capacidade, né, de geração, a gente tem uma representatividade, né, que seria o gráfico da esquerda, de 60% da matriz hidráulica dentro do Brasil aqui hoje. Então, se a gente pudesse arredondar um valor aí, seria de 60%, seguido aí da térmica e depois seguido da eólica, tá? Dentro da capacidade de geração. É sempre importante distinguir isso do que é a capacidade de geração e o que é de fato a geração acumulada, o que é a performada durante o ano, tá? Então, por isso que eu trouxe até esses dois gráficos para poder amparar essa motivação, porque na esquerda está a capacidade, até que ponto, né, nós temos de representatividade dentro da matriz energética, e o da direita é o que de fato foi performado, né, o que de fato foi gerado, pelo menos aí no ano de 2022, em megawatt médio. Aí a geração hidráulica, devido aí esse período de bastante água, né, de bastante chuva que a gente vem tendo, ela está representando 70%, em torno aí de 70% da geração nacional ao longo do ano de 2022. Seguido aí da eólica e depois seguido da térmica. Só para ver que tem essa diferença entre a capacidade e o que de fato é gerado, tá? Então, como principal motivador aí, né, principal fator motivador, seria a representatividade da usina hidráulica, né, da usina hidrelétrica dentro da matriz energética brasileira. Segundo, né, quando a gente entende quais são as características da geração hidráulica, do porquê que ele é tão aplicada no Brasil, por que historicamente ela representa tanto da nossa geração, a gente consegue entender quais são aí as particularidades do nosso mercado brasileiro de energia, a gente consegue entender quais são aí os gargalos, né, que a gente vai encontrar se a gente for comparar com outros mercados no mundo, quais são as peculiaridades do sistema hidrotérmico, né, que seria o sistema brasileiro, que é uma mistura de hidráulica e de térmica, de predominância dessas duas matrizes, né? Então, entendendo o funcionamento da hidráulica, entendendo o funcionamento de uma usina hidrelétrica, a gente consegue expandir o nosso pensamento, tornar-nos aí mais críticos com relação, inclusive, aí às tomadas de decisão do sistema elétrico brasileiro, né, com relação ao Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS, e as possíveis aí aberturas de mercado, o que pode ser gargalo, quais são as perspectivas futuras. Uma vez que a gente entende o funcionamento físico, a gente consegue aí ser mais crítico, né, com relação a esses assuntos também, tá? Então, falando um pouco aí sobre as motivações, eu elenquei essas três aí como as três principais, tá? Falando mais diretamente aí sobre o que seria, de fato, aí, quais seriam as categorias de usina hidrelétrica que a gente tem operando no Brasil, né? A gente tem basicamente fio d'água. Fio d'água é aquele tipo de hidrelétrica que não tem reservatório, né? O que entra de água ali, o que está correndo de água, vai ser o que vai ser gerado de energia elétrica, vai ser aproveitado como uma forma de geração de energia elétrica. Seria o equivalente aí, em linhas gerais, aí, a uma eólica, a uma solar. Então, o que tiver de recurso, né, para ser gerado, vai ser despachado, não vai ter uma fase de regulação desse reservatório, né? Não vai ter essa possibilidade de estocar água para poder usar em outros períodos. Em contraponto com as usinas de reservatório, né, que o próprio nome já diz,
que elas vão ser dotadas de uma barragem, né, de uma capacidade de regular o nível do reservatório. Então vai ter essa escolha, né, vai ter essa estratégia de poder guardar água para um período mais seco ou de utilizar a água para gerar energia elétrica. E aí, por terceiro, aí eu trouxe usinas reversíveis, né, que muitas das usinas aí podem ser dotadas de uma casa de máquina que seja pautada em bombeamento de água. Então a gente vai ter nas próximas figuras ali, de uma forma mais visual, né, até para a gente entender, que seria os dois reservatórios, né? Não os dois reservatórios, mas os dois níveis d'água, montante e jusante. A jusante é o que está mais abaixo, então seria um estilo de bombeamento para tirar a água da jusante e voltar para a montante para ser reaproveitado no momento de geração. Então a gente teria essa capacidade aí das usinas reversíveis de poder renovar o ciclo aí diretamente dentro da usina que ela vai estar associada, tá? Então seriam basicamente esses três tipos de usinas hidrelétricas que eu trouxe para a gente ter uma ideia fisicamente de como elas vão estar subdivididas. Não estou falando em PCH, não estou falando em CGH, que são outros tipos de classificação com relação à capacidade de geração dessas usinas. Aqui eu estou falando de estruturalmente, né, como elas estão divididas entre fio d'água, reservatório e reversíveis, tá? Basicamente. Aí beleza, esse aqui é talvez o slide mais importante, juntamente com o próximo aí, para a gente entender quais são fisicamente as partes de uma usina hidrelétrica. Esse é um corte seccional, né, como se a gente cortasse a hidrelétrica no meio e olhasse de lado aí qual seria a composição dela, né? Para a gente entender então quais são aí parte a parte da usina hidrelétrica, a gente começa falando basicamente do reservatório. O reservatório que eu acabei de falar aí, que é essa regulação, que é essa capacidade de escolha, de armazenamento de água para a usina poder gerar ou não energia elétrica naquele determinado momento, naquele determinado período. Então a gente tem, começando da esquerda, né, na esquerda ali no topo, o reservatório. A represa, né, que ele está chamando logo em seguida na direita ali de represa, seria a barragem, né, que está ali estancando a água, está segurando a água. Eu vou pedir por gentileza para você baixar o olho e olhar naquela abertura chamada admissão e porta de controle. Então ali basicamente vai ser a escolha, na verdade, de se vai gerar ou não energia elétrica, né? Então aquela comporta ali vai estar fechada. Então no momento em que houver o acionamento da casa de máquina falando para gerar energia, vai ser feita a abertura dessa porta de controle para que de fato escoa a água por dentro desse duto que está logo em seguida aí na porta, na parte direita aí, né, escrito aí duto. Então a água vai estar passando com uma pressão bem forte ali por dentro desse duto, que aí vai estar acionando aquela turbina. Então, logo em seguida ali a gente já vê o desenho de uma turbina, vamos pensar num catavento, né, num ventilador. Então eu vou imaginar que bate numa das pás do ventilador ali e começa a rodar. Então seria em linhas gerais aí a transformação da velocidade da água, do movimento da água em energia cinética, né, em rotatividade para essa turbina, e ela, por sua vez, vai estar acionando o gerador, que ela vai estar conectada por esse eixo, que está descrito aí na figura. Então imagina essa turbina rodando, acionando o gerador e o transformador que está logo acima dele. Portanto, o que acontece é a transformação da energia mecânica de rotatividade dessa turbina em energia elétrica através do gerador e posterior transformação no transformador para ser passado para as linhas de energia, né, que já está logo na sequência aí também do desenho mais ao fundo, tá? Então é essa basicamente a sequência. A água está lá no reservatório, tem uma energia potencial ali armazenada nessa água que está ali parada. Essa água ela é escoada por dentro desse duto através de uma energia cinética, né? Ela está dotada de uma energia cinética, que é aquela de movimento. Então ela está passando com muita pressão por dentro desse duto, está passando por essa turbina, está fazendo ela se movimentar, que por sua vez está acionando o gerador logo acima dela, que está sendo transformada aí, que está sendo gerada energia elétrica e está sendo transformada para alta tensão, está passando aí para as linhas de energia para ser transmitidas ao longo do Brasil todo, tá? E aí, por fim, na parte de baixo está escrito corrente ali, né, que seria jusante, né? Então é o que eu estava falando de montante, que seria onde está escrito reservatório, e a jusante, que é onde está escrito corrente ali, né, que é esse nível mais baixo do reservatório. Então, estruturalmente, esse é um desenho bem básico,
Ainda assim está faltando a parte do vertedouro nesse desenho, mas que eu vou tratar dele ali mais para frente. Mas ainda assim esse é um desenho bastante didático, que eu tirei da internet, bastante tranquilo de se entender, essa sequência de transformações, né? Eu trouxe outro desenho também para deixar mais claro ainda quais são essas transformações de uma energia para outra, tá? Então aqui não, se fosse para enxugar, né, aquele desenho anterior e trazer de fato qual é o cerne dessa dinâmica de transformação de energia, eu traria esse desenho falando que, olha, naquela água que está parada, que ela está represada ali, existe uma energia potencial nela, ou seja, ela está a um determinado referencial, né? Ela está a uma certa altura, então ela está dotada de massa e de uma certa altura, portanto ela tem uma energia potencial ali armazenada nela. Ela é transformada em energia cinética no momento que se abre a comporta e se admite água dentro do duto, então ela vai se transformar ali numa energia cinética, ela vai estar ali sob bastante pressão para movimentar a turbina, que vai acionar o gerador. Portanto, ali a gente vai ter a energia mecânica de rotatividade daquela turbina e a posterior transformação ali em energia elétrica, através do acionamento do gerador. Portanto, essa é a sequência de transformação de energia, desde a parte potencial, que é aquela parte que está represada, né, aquela água que está represada, até a geração de energia elétrica através do gerador, do acionamento da turbina e posterior transformação pelo gerador e pelo transformador, que é chamado de casa de máquina, né? Esse conjunto, ou casa de força também. Então esse aí vamos dizer assim, o resumo, bem resumo de quais são as transformações de energia que a gente tem dentro de uma hidrelétrica. A parte que eu acabei falando aí que estava faltando é essa parte do vertedouro. Então muitas vezes quando a gente vê uma imagem de hidrelétrica, né, e imagina, pô, olha o tanto de água, olha o tanto de energia que está sendo gerado por essa hidrelétrica. Na verdade, essa água está sendo jogada fora. Porque como a gente viu nos desenhos anteriores, a água que de fato está gerando energia elétrica, a gente não está vendo, porque ela está passando por debaixo da hidrelétrica e ela está acionando ali as turbinas que estão lá para baixo. Essa água que a gente vê lá por cima é a água do vertedouro, é a água que está sendo jogada fora, entre aspas, que não está sendo utilizada para gerar energia elétrica, ou seja, ela está usada ou para regular o nível da jusante, né, que vai estar sendo usada para agricultura, que vai estar evitando talvez que ocorra uma enchente na parte da montante. Então o vertedor ele serve ali para regular, para ser uma válvula de escape para a hidrelétrica evitar uma enchente, evitar uma sobrecarga ali nas barragens. Então o vertedouro, essa água que a gente vê muitas vezes imaginando que está sendo gerada energia elétrica, de fato ela está sendo jogada fora, por assim dizer. Ela está sendo usada para regular o nível dos reservatórios e não utilizar para a geração que está ocorrendo de forma submersa. Tá? Então esse aí é o complemento ao desenho que eu havia colocado antes, né? Então, para completar os desenhos ali, tem a parte de geração lá embaixo, de duto, de turbina e de gerador, e também tem o acionamento do vertedouro, que serve para regular o nível do reservatório. Então, como exemplo, né, já indo para a reta final do nosso bate-papo, não vou me alongar muito mais do que isso hoje, porque de fato é um assunto aí que, se fosse para para ir até o final dele seria muito complexo, tanto por modelagem de usina, tanto por modelagem de montante e jusante na parte geográfica. O intuito era de fato trazer o funcionamento básico de uma usina hidrelétrica e pensar nessa transformação de energia, seccionar ali cada parte, para que serve cada uma. E agora também não poderia ser diferente, né? Trazer os grandes exemplos que a gente tem no Brasil e no mundo de hidrelétrica, que seria Itaipu e Três Gargantas, na China. Então eu trouxe aí um comparativo direto de qual seria a proporção de cada uma delas, tá? Com relação às unidades geradoras. Itaipu ela é dotada de 20 unidades geradoras, enquanto Três Gargantas possui 32 unidades geradoras. São as duas maiores do mundo, tá? Então Itaipu é a maior brasileira, tá? Ela é binacional. Então, se fosse falar de uma 100% nacional, seria Belo Monte, mas ainda assim a gente adota Itaipu como a maior brasileira, tá? Que ela é dividida ali com o Paraguai. E Itaipu, inclusive, é responsável por mais ou menos aí 8%
da geração brasileira de energia elétrica. Mas tá, feito isso, então, falando um pouco sobre as unidades geradoras, Itaipu é dotada de 20, enquanto Três Gargantas é dotada de 32. A potência instalada seria de 14 gigawatt de potência instalada para Itaipu contra 22,5 para Três Gargantas. O volume do reservatório, Três Gargantas também leva vantagem de 39,3 a 29 bilhões de metros cúbicos no reservatório. E o recorde de produção, que era até então de Itaipu, até o ano de 2019, foi batido também por Três Gargantas em 2020, quando gerou aí mais de 111 mil gigawatt-hora no ano de 2020. Tá? Então esse aí foi um apanhado do funcionamento de usina hidrelétrica, tá? Não me aprofundei tanto quanto poderia, mas que de fato poderia ser um primeiro contato que a gente estaria tendo com essa fonte, com essa matriz energética, se a gente entendeu basicamente o funcionamento do represamento da água, da passagem pelo duto, pelo acionamento da turbina do gerador, está excelente para a gente entender o funcionamento básico de uma usina. Então, eu acredito que a missão de hoje era essa. Então, só relembrando o que a gente conversou hoje. Qual que é a relevância da usina hidrelétrica para o Brasil hoje? A incapacidade de instalação, né, a capacidade instalada, melhor dizendo, seria de 60% da matriz energética hoje é hidrelétrica, contra uma performance de, no fato, 70% da contribuição no ano de 2020 está sendo das usinas hidrelétricas. Perspectivas futuras, né, que a gente dilua um pouco esses valores, né, com incentivo à eólica, solar e usinas renováveis, né, de uma forma geral, a gente tende a sair um pouco dessa representatividade da usina hidrelétrica como um todo no Brasil, né? Então, como eu havia falado em um outro encontro, a tendência é nós termos uma entrada mais forte de usinas solares e eólicas, que torna aí o preço, até a precificação, né, diferente, o despacho através do ONS também se torna diferente, né? A tomada de decisão vão ser outros parâmetros que vão estar encabeçando essa tomada de decisão. Então, essa entrada aí de outras matrizes renováveis também tende a diminuir a parcela de representatividade das hidrelétricas. Também trouxe aí nos esquemáticos ali que eu trouxe no meio do caminho, né, partes de uma hidrelétrica e a transformação de energia. A gente pode falar de cada uma das partes ali que compõem uma hidrelétrica, né, naquele desenho da seção transversal de uma hidrelétrica. Então ali a gente pode ver parte a parte como funciona cada uma delas, do porquê que existe cada uma delas, e a transformação de energia, de fato, saindo da potencial até a elétrica. Trouxe outros exemplos aí no mundo, né? Tanto no Brasil nós temos Belo Monte, nós temos Tucuruí 1 e 2 também, aí, que são as grandes 100% nacionais, são as de maior representatividade das 100% nacionais. Outros países que se pautam também em usinas hidrelétricas aí de grande representatividade seria Rússia, Canadá, Venezuela, Estados Unidos. Então nós temos aí no top 10 de usinas hidrelétricas no mundo, nós temos também esses países figurando aí entre os 10 mais, tá joia? Então o intuito de hoje era esse. Eu coloco como encerrada a minha apresentação e abro para perguntas ou para curiosidades que alguém tem aí para trazer para a gente, tá? Fica à vontade, pessoal. Obrigado pela atenção. Pai, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo jóia. Eu queria que você explicasse novamente o que é uma usina reversível. Essa eu não entendi. Tá. Ele gasta energia para bombear a usina para o reservatório de novo? Isso. É o Lucas, certo? Isso. Perfeito, Lucas. Vou voltar lá no slide, então, da reversível. Aqui. A descrição é a seguinte. Vou tentar trazer em outras palavras. Vamos imaginar que, até nesse desenho aqui, né, em paralelo a essa casa de força, né, que a gente fala, que é a turbina e o gerador, teria em paralelo a essa ainda uma parte de bombeamento. Então tem usinas que têm essa parte de bombeamento que, de fato, tiram desse nível mais baixo e volta para o nível mais alto. Seja aí por uma estratégia econômica, então é o que você bem disse, assim, gasta energia para você poder gerar mais energia. Mas é claro que isso é economicamente viável, né? Melhor dizendo. Então isso aí é sempre frente ao interesse econômico de poder reaproveitar a energia.
Só para deixar bem claro, não é 100% de aproveitamento que se tem na energia, né, nesse bombeamento e nessa geração. Não é que é uma fonte infinita de energia que você vai estar rodando nesse ciclo e você vai estar gerando sempre energia e vai estar sempre, sei lá, ganhando dinheiro infinito. Então, essa aqui existe um gasto, né, existe uma perda de energia na passagem de água ali no duto também, existe a perda de energia cinética ali tudo. Então, para fazer esse bombeamento, né, para trazer a água da jusante para montante, de fato vai ser gasto energia, de fato vai ser parte da geração vai ser utilizada no próprio bombeamento para montante. Então é essa lógica mesmo da usina reversível. Ou tem uma usina somente para isso, né, ou ela é destacada do restante da parte estrutural da usina principal, ou ela já é acoplada mesmo ao restante da estrutura física, tá? Então, tem essas duas possibilidades de usina reversível. Fez sentido, mais ou menos? Ok, obrigado. Imagina. Eu estou ouvindo baixo aqui. Alguém falou alguma coisa? Eu falei, eu acho que junto com alguém, Caio. Você está me ouvindo? Estou ouvindo. Eliezer, é isso? Isso, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Parabéns aí pela apresentação. O assunto é amplo, mas você conseguiu resumir bem aí para nós entendermos. Joia. Eu queria, assim, só para entender, no slide lá, a água corrente, ela vai depois para o vertedor, não é isso? Só para confirmar, né? A água corrente é a parte inferior, que não é aproveitada, e vai para o vertedor, perfeito? Eu já te corrigiria agora para falar que do reservatório, vou utilizar até essa figura que está aqui no slide. Vamos pensar que aqui no reservatório tem essa água sendo represada, tá? Que está escrito até uma flechinha vermelha escrita represa. Então essa represa ela está usando ali para estancar essa água ali. Então a tomada de decisão só pode ser de duas formas. Ou a água ela vai para a parte de baixo, nessa parte da admissão, e aí vai ser de fato gerada energia elétrica, ou a água está lá represada e fala, olha, está chovendo muito, eu estou com meu reservatório muito alto, eu preciso jogar a água fora. Então é como se pegasse essa parte de baixo, né, que parece uns retângulos com umas bolinhas, vamos imaginar que ali já tem um vertedouro. Ali eu já consigo jogar a água fora, eu não estou gerando, não estou passando pelo duto, eu estou passando por um corta-caminho que eu já estou jogando direto lá na fase da corrente, lá direto na fase da jusante. Então não estou utilizando ela para gerar energia elétrica. Então sai direto do reservatório para a jusante ou para a parte corrente lá debaixo da usina, tá? Então é essa lógica, assim. Perfeito. Entendi. E essa vertente, ela tem classificação de simples e composta. Você poderia aí resumir com essa diferença? Desculpa. Vertente simples e composta. Tá. Agora você me apertou. Tá. Não, aí depois você me manda. Eu posso pesquisar. Seria vertedouro simples e composto? É isso? Sim. Tá. Posso dar uma pesquisada assim e trago para você. E para finalizar, qual é a sua opinião realmente sobre o impacto ambiental aí da questão do fio d'água, né? Porque eu fiquei imaginando, né? Se ela não tem hoje um reservatório, tá. E esse fluxo e o rio ele está dentro de um equilíbrio lá naquele meio ambiente, né? E se você hoje ele não tem um reservatório, ele não tem como é que é o controle disso, como é que é o impacto que isso gera em torno dele? Qual é a sua opinião aí em resumo? Tá, trazendo um pouco do factual, né? Qual que seria o impacto ambiental de uma usina hidrelétrica? Na operação, de fato, ela é mínima, o impacto ambiental dela. Porém, no projeto de instalação, de construção dela, é que é preciso fazer um estudo geográfico da fauna, da flora, que está ali naquela região, talvez ali populações ribeirinhas ali em volta. Tem que se ter cuidado com o aspecto social, econômico daquele rio por si só, assim, antes da instalação da hidrelétrica, tá? Então vamos pensar na de pequeno porte. A de pequeno porte ela não vai estar demandando grandes instalações, que de fato é o represamento, que é essa barragem, né? que ela vai acabar impactando mais
no espaço geográfico que ela vai ser instalada. Então, se a gente pensar na PCH, que é aquela de pequeno porte, que é aquela que não tem o poder do represamento, né? Pensar na fio d'água também, que ela não tem a capacidade de represamento de água ali. Então, assim, a água que estiver correndo no rio, que estiver correndo ali no desnível, ela vai estar gerando energia elétrica, não vai ter essa capacidade de regular, não vai ter, talvez, aí um impacto, talvez, aí, né, nessa regulagem do reservatório. Beleza, se a gente estiver falando dessas de reservatório, de maior porte, de fato é preciso ter um estudo mais delicado, né, um estudo mais detalhado, melhor dizendo, sobre os possíveis impactos que vai trazer ali para a região. Então é sempre muito mais delicado, né, a gente vê Belo Monte, como foi feito aí no estudo, como gerou polêmica ao longo dos anos, da sua instalação, do seu impacto regional que estava tendo ali. Então é preciso fazer o versus do desenvolvimento econômico que uma instalação de uma usina desse porte vai trazer, do impacto para a matriz energética brasileira e do impacto para a população que está ali em volta, que utiliza para agricultura, que utiliza economicamente de alguma forma ali para irrigação, aquele rio que está correndo ali, tá? Então, o que é factual assim é que existe uma polêmica muito grande sobre planejamento energético com relação à instalação de grandes usinas hidrelétricas, né? Então, é sempre preciso ter consciência, ter uma visão crítica sobre isso também. Mas a visão pessoal é basicamente essa, assim, não é nem pessoal, ela é de amplo aceite aí por todos envolvidos na área, tá? Entendi. Então essa questão polêmica, só para ver se eu entendi, é mais na questão vamos colocar na pré-instalação, que já é avaliado, né, os diferentes níveis de rio, dentro da sua operação, que traria um mínimo, né, de impacto aí na sua operação. E aí a polêmica fica na instalação. É o desmatamento. É o retorno dela, né? Exato. Então ficou claro, parabéns aí. Obrigado, viu? Obrigado, Eliezer. Bom dia. Fala aí, pessoal, mais alguém? Bom dia, Dirley, tudo bem? Fala, Dirley, bom dia. Tudo jóia e você? Ele também. Caio, uma dúvida a respeito da questão da usina de fio d'água. A PCH, por não ter um reservatório, ter uma linha contínua de caimento de água, ela também não é considerada como fio d'água? Alguns modelos de PCH? Isso. A PCH e a CGH, né, são nomenclaturas que a gente usa, que é o quê? Né? A PCH é a pequena central hidrelétrica e a CGH é a central geradora hidrelétrica, alguma coisa assim, me fugiu o nome agora. Mas seria pequeno porte e grande porte. O que a gente tem a subdivisão depois, né, que vão ser fio d'água e reservatório. Então basicamente são sinônimos, tá? A PCH e fio d'água são basicamente sinônimos uma da outra, enquanto a CGH, né, que é a de grande porte, aí sim a gente vai ter de reservatório e também a fio d'água, tá? A gente pode ter uma grande instalação que vai ser a fio d'água. Mas é basicamente essa distinção. A gente pode considerar que uma PCH ela pode ser uma usina de fio d'água também. Isso. Tá. Legal. Aqui nos exemplos, né, que você citou também eólica e fotovoltaica, né, como, entre aspas, fio d'água aí. Tá. A relação é mais ou menos assim, que eu tentei trazer. A fio d'água que eu estou caracterizando é aquela que não vai ter uma capacidade de escolher entre represar água ou não. O que tiver disponível para ela, ela vai gerar energia. O que tiver correndo ali, ela vai gerar. Não vai ter, vou guardar água para o próximo mês que eu vou... Não vai ter isso. Ou você vai jogar fora, através do vertedouro, ou você vai gerar energia elétrica através da sua casa de máquina ali e vai jogar na rede. Então tem essas duas opções. Não tem uma terceira que é falar assim, vou guardar água. Por que eu digo isso? Porque a solar, ela não pode escolher entre, agora eu vou gerar e agora eu não vou gerar. Vai estar ocorrendo a incidência de raio solar ali, ela vai estar gerando energia elétrica e ela não vai poder estocar esse raio de sol, essa incidência solar de alguma forma. Ela não vai ter um reservatório para isso. Da mesma forma a eólica. Então o que tiver disponível, bateu o vento, não tem outra escolha, eu vou gerar energia elétrica. Então a fio d'água funciona da mesma forma. Ela não vai ter escolha, basicamente, tá? Ela ou vai gerar energia elétrica através da casa de máquina ou vai jogar fora
Basicamente são essas as escolhas, por isso que eu trouxe como um comparativo do fio d'água com a solar, com a eólica. O que tem disponível vai gerar. É mais ou menos essa linha de pensamento. São matrizes que elas levam prioridade aí no ONS para ser despachado. Exato. Se a gente fosse pensar, o aproveitamento dessas três, né, a usina PCH, fio d'água, eólica e solar, elas vão ser o que a gente chama da base da curva de geração. O que tem disponível nelas vai ser gerado de forma integral. Vamos pensar assim, que elas vão ser despachadas na totalidade. Olha, o que tiver disponível gera. Para eu desenhar, de fato, o sobe e desce da demanda, né, do consumo de energia elétrica, para eu poder desenhar e modelar certinho para poder fechar essa conta, vai ser através da térmica e das de grande porte, né, das usinas de grande porte, para poder falar, olha, agora eu quero gerar um pouquinho a mais, agora eu quero gerar um pouquinho a menos. Então a regulação fina da geração vai ser através das de reservatório e das térmicas, que aí a gente pode escolher entre acionar ou não, tá? Então essas de solar, eólica, elas vão estar sempre na base da curva de geração. O que tiver disponível nelas vai ser gerado e vai ser despachado, tá? Legal, obrigado. Imagina. Caio, bom dia. Bom dia. É o seguinte, só com relação lá às usinas reversíveis, é só para poder dar uma ilustrada um pouquinho melhor. Beleza. As usinas reversíveis, elas são dotadas, tá, de turbinas que são reversíveis também. As turbinas são reversíveis. Tá. Então, essa turbina não necessariamente ela vai funcionar com energia elétrica. É uma turbina reversível que ela consegue mudar o mecanismo dela é reversível, esse mecanismo se muda e ao invés de, nesse momento, ela estar gerando, ela vai estar retornando essa água. Aí as outras turbinas da usina é que vão estar gerando consecutivamente. Aí entra aquilo que o Caio falou, né? Você não vai recuperar 100% do seu volume de água, tá? Porque fica a pergunta realmente, puxa, mas eu vou gastar energia para produzir energia? Exato. Não faz sentido, né? Mas aí o mecanismo da própria turbina, ele tem um mecanismo reversível também, que ele faz com que ele retorne essa água. É um sistema mais caro que tem, né? Uhum. É adotado em algumas usinas de queda d'água menores. Por exemplo, uma Itaipu não tem como fazer isso. Exato. Lá no Itaipu não tem como fazer isso. Mas em algumas usinas onde a queda d'água é menor, né, você tem uma queda, eu não sei, não me lembro muito bem se é 300 metros, não me lembro agora, tá? Uhum. Mas eu sei que quando a queda d'água é menor, essa turbina ela consegue reverter o sistema, tá? Otimizando o processo, né? Exatamente, Perfeito. Valeu, Adilson. Fala aí, gente. Oi, Caio. Bom dia, Gleise. Bom dia, Gleise. Tudo bem? Eu tô bem, e você? Tudo jóia. Obrigada. Primeiro, preciso dizer que foi revelador para mim saber a diferença, que a energia que ela é gerada num ponto que eu não consigo enxergar. Eu sempre imaginei que a energia era gerada naquela água que a gente via, né? Então foi muito bacana, foi muito enriquecedor para mim, obrigada. Que bom. Mas o que eu queria saber é o seguinte, Diga. Classificações das hidrelétricas, aí ficou bem claro para mim, fio d'água, as reversíveis, enfim. Eu gostaria de saber agora a questão da energia limpa e renovável. Quais são essas hidrelétricas que geram essa energia limpa e renovável? Como que é feita essa classificação, se ela é acompanhada desde aí da sua construção, para que ela seja uma hidrelétrica que só gere essa energia limpa e renovável, né? Como que acontece essa classificação? Se você poderia me responder, ou se isso já é um tema para outra aula. Não, imagina, não consigo trazer em muitos detalhes assim uma resposta muito completa para você, mas vou trazer a minha percepção do que eu já estudei até hoje, tá? Então vamos lá. A gente está falando aí de energia limpa e renovável.
como que é feita a classificação, como é feito o olhar crítico sobre isso. Primeira coisa a gente se pergunta, mas poxa, a hidrelétrica ela não é uma fonte renovável de energia? Perfeito, ela é uma fonte renovável porque você está utilizando a água para gerar energia elétrica e essa água está passando pela turbina, está voltando para o mesmo curso do rio e está sendo utilizado, por isso o nome renovável, né? Ela está sendo utilizado para a usina que está ali logo em seguida, naquele curso do rio. Então é um combustível, é uma matriz renovável de fato, então porque ela está sendo utilizada ao longo do processo e está sendo reutilizada para outras usinas. Tá? Então a parte do renovável tá ok, beleza, usina hidrelétrica sempre é renovável. Quando a gente chama de limpa, o que a gente pode colocar, pode se questionar um pouco, que é a pergunta do Eliezer também, para falar assim, olha, a operação da usina hidrelétrica, ela é limpa, né? Ela não está emitindo nenhum gás estufa, poxa, ela não está poluindo o meio ambiente de nenhuma forma, basicamente, na operação. Então, quando ela já está construída, perfeito. Que ela está rodando lá, não tem segredo, zero emissão, poxa, perfeito, muito bom. Qual que é a parte questionável? É o que a gente abriu mão para instalar essa usina hidrelétrica naquela região, o que a gente precisou desmatar, que populações que a gente precisou realocar, que impacto ambiental foi esse que a gente causou na região ali, para poder falar, para poder utilizar essa usina hidrelétrica depois de uma forma limpa e renovável. Então é esse questionamento que a gente se faz na parte do projeto e do impacto que vai trazer geograficamente ali aquela instalação. O que eu quero dizer com isso? Que as de pequeno porte, então não sei uma dimensão exata ou um valor de potência exato, mas vamos pensar numa usina de pequeno porte, uma PCH, que ela não precisa de grandes instalações para estar rodando, né, para estar gerando essa energia limpa. Então vamos pensar assim, que uma PCH, que uma de pequeno porte, ela vai ter um pequeno impacto ambiental. Então ela é assim mais incentivada, né, até o nome que a gente usa na hora de comercializar energia, né, energia incentivada. Então ela vai estar relacionada aí a PCH, que são essas de pequeno porte, que elas são mais incentivadas a serem instaladas por terem um impacto ambiental menor. Se a gente estiver falando de um grande projeto, de uma grande hidrelétrica, o próprio caso aí das Três Gargantas lá na China, isso aí virou uma história de jornal, de investigação, causou muitas enchentes. Por quê? A instalação em si de uma grande hidrelétrica, né, também não vou saber dizer o porte aí, em potência ou em dimensão, mas vamos pensar que uma grande central hidrelétrica, ela vai trazer um grande impacto ambiental. Então é de se colocar na balança se vale a pena ou não a instalação dessa grande usina hidrelétrica para poder gerar essa energia, para poder aliviar o sistema, ter uma energia renovável de maior contribuição. Porém, será que ela é limpa? Ela é limpa no momento de gerar energia, mas ela foi limpa no momento do desmatamento que ela causou ali naquela região, de todo o projeto que foi feito ali para remanejar a fauna, a flora daquela região. Então é discutível essa parte, esse impacto que a grande hidrelétrica traz geograficamente. Respondeu mais ou menos o seu questionamento ou eu só chovi no molhado, Glê? Não, sim. Mais ou menos. Deu para entender bem. Não, ótimo, deu para entender bem. Obrigada, viu, Caio? Que bom, imagina. Fala aí, gente. Mais perguntas, mais bate-papo? Não, Caio, só de observação, dentro do que você estava falando, se você colocar no Google, na primeira questão, o grande problema é a área de reservatório, né? E aí você desmata, e aí você acaba com todo aquele habitat animal que estava ali, né? Exato. Então o grande problema não é o fluxo, é onde armazena, né? É onde cria esse armazenamento, que aí cria gás carbônico, uma série de situações, né? E aí tem que entrar em equilíbrio com aquela área que estava de vegetação. É interessante. É exatamente esse alagamento, é o reservatório em si, é o que aconteceu com a água naquele ponto geográfico ali, que é o discutível de toda essa história. É bem isso. Inclusive tem até uma curiosidade em relação a Três Gargantas, né? Fala aí. Ela alterou a rotação da Terra em 0,06
milissegundos, se eu não me engano. Caramba. Microsegundos. Teve isso? Ô, Caio, Diga lá. é o Leonardo aqui da migração, tudo bom? Fala aí, Leonardo. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Em relação à Piracema, qual que é o impacto que tem as hidrelétricas na migração dos peixes? Uma pergunta excelente, Olha, a gente volta a bater nesse ponto do impacto ambiental. Então, você imagina que numa determinada época do ano, da Piracema, lá, com relação à reprodução dos peixes e tal, precisa-se ter um cuidado ainda maior com relação ao alagamento das áreas, precisa ser feito um estudo ainda mais aprofundado desse impacto que pode causar na fauna, né, que a gente vai estar falando da fauna local ali. Então, de fato, precisa-se ter um cuidado. Existe muito a conexão da região local, né, do operador local que está regulando, né, então são as concessionárias de geração que normalmente vão estar conversando com a ANS, né, vão estar em contato ali com a ANS. Então, existem alguns padrões de nível, de montante e jusante que precisam ser respeitados, tanto para utilização na irrigação, na utilização, vamos dizer assim, econômica daquele rio, daquele curso de rio, inclusive da parte ambiental. Então vai ter toda uma proteção de IBAMA aí, e afins para poder regularizar o nível do reservatório, o tráfego ali de navios vai ser controlado, vai ser isolado para poder preservar esse ciclo dos peixes também, tá? Então não sei te explicar assim em detalhes, nunca li nada assim sobre esse assunto, mas com toda certeza vai ter um balanço ali entre a questão ambiental e a geração de energia para preservar o nível do rio, o curso do rio ali que vai estar com os peixinhos ali e tal. Mas, então tem esse tipo de cuidado também, tá? Caio, me permite dar uma contribuição aí nesse assunto? Por favor. É o seguinte, por exemplo, aqui em Cuiabá, né, lá no Pantanal, tudo, a gente tem muito essa preocupação com relação à Piracema. Inclusive, estamos no período de Piracema agora. Então, nos projetos, né, principalmente, por exemplo, no Itaipu é um pouco mais complicado, mas tem no projeto, eu não sei o nome técnico agora, mas existem umas barragens laterais, tá? Onde os peixes conseguem fazer a transposição rio acima, tá? Tá. Para o período da Piracema. Então isso já é previsto no projeto? No estudo de impacto ambiental. Sim. Já é previsto, tá? No Perfeito. IRIMA lá, o pessoal já vê isso aí. Então tem um caminho próprio onde os peixes conseguem transpor porque na Piracema os peixes sobem o rio, tá? Isso. Então, por essa parte onde está o vertedouro aí, que a gente está vendo aí na imagem, não é possível. Mas existe um caminho próprio para os peixes aí, tá? Obrigadão, Adilson. Obrigadão. Bom, essa foi mais uma Universidade Wietzler. Obrigado pela sua atenção. Eu te espero numa próxima. Até lá.